E também conhecemos as principais características de cada um desses povos. Então, vamos relembrar. Com o objetivo de encontrar rotas marítimas para comercializar especiarias, sublinhou orientais, os portugueses e espanhóis organizaram expedições que ficaram conhecidas como grandes navegações. Então, o aluno sublinhou orientais, portugueses, espanhóis e a palavra grandes navegações. Ô, tia, onde é que tá isso tudo? 281. Eu botei no chat. Né? Retângulo amarelo. As viagens eram longas e os marinheiros tinham um cotidiano marcado por muito trabalho. O aluno sublinha longas. Os territórios da África foram os primeiros a serem explorados com as grandes navegações. Ah, desculpa, eu pulei assim aí, desculpa. Além disso, vamos voltar nas grandes navegações. Além disso, sofriam com poucas condições de higiene e alimentação insuficiente. Então, vocês vão sublinhar poucas condições de higiene e alimentação insuficiente. Então, nós vimos que durante essa viagem, esses homens, né, esses marinheiros, não tinham os cuidados de higiene necessários, porque não tinha a quantidade de água necessária para o banho de todos eles, porque eles têm uma previsão, vamos dizer, vamos ficar um mês no mar. Então, teria água para cozinhar, beber e fazer a higiene pessoal e do barco para um mês. Só que a gente sabe que acontecem os imprevistos. Como estamos no mar, pode ter as tempestades e aí ter que diminuir a velocidade do barco. Então, se ia chegar em 30 dias, pode ser que precise ficar um dia a mais, ou dois, ou até mais. Então, sabendo de tudo isso, a higiene era pouca, não se tomava banho todos os dias. Imagine vários homens ali sem tomar banho todos os dias, sem escovar os dentes todos os dias. Sua higiene pessoal, né? E a alimentação, porque a alimentação, de um modo geral, a gente usa água para fazer alimentação, até para lavar os alimentos e depois prepará-los. E, consequentemente, lavar todos os utensílios usados na preparação dos alimentos, como os talheres, as panelas, as vasilhas que você usa para colocar o alimento dentro, e depois também o que você tinha? Você também tinha os utensílios que você usou para comer, os pratos e os talheres, certo? Então, não teria água para toda essa quantidade de objetos serem usados. Então, a higiene e a alimentação era Nós vimos também que as especiarias são... quais são essas especiarias? Cravo, canela. Cravo, canela. O que mais? As especiarias: cravo, canela, pimenta, noz moscada. Tia, papai. Bom dia, Leandro. Bom dia, tia. Página 281. Ok. E aí nós vimos que tinham essas especiarias. Essas especiarias, que a gente hoje chama de condimentos, eram muito valiosas, valia muito dinheiro e eram comercializadas lá nas Índias,
Foi aí que trocou a rota e chegou no Brasil. Por que grandes navegações? Porque eram navegações grandes no sentido de trazer produtos, que gerava dinheiro, e de ficar dias fora de casa. Os territórios da África foram os primeiros a serem explorados com as grandes navegações. Nesse continente, os portugueses entraram em contato com diversas sociedades de costumes variados. Então, várias tribos da África, né, tinham seus costumes diferentes. Em uma das viagens das grandes navegações, uma expedição portuguesa chegou ao território onde atualmente chamamos de Brasil, foi como a tia falou. Eles saíram para uma grande navegação e desviaram a rota, perderam a rota, chegaram ao Brasil. Hoje em dia, a gente já sabe, né, os estudiosos, que essa descoberta que a gente chama de acidentalmente, ou seja, descobriu por acaso, não foi por acaso. Já sabia que tinha um continente, né, que tinha um pedaço de terra aqui, que tinha um pedaço de terra que era esse pedaço de terra que a gente mora, que é o Brasil. Mas quando eles falavam, era como se fosse acidentalmente, mas já se sabe hoje em dia que não é. Mais para frente, vocês vão estudar detalhadamente essa parte. Tá? Sublinhou o Brasil. E ao chegar aqui, eles entraram em contato com os povos que habitavam esse território. Quem é que habitava aqui esse território? Indígenas. Os indígenas. Por que tem o nome de índios? Será que eles disseram que eles eram os índios? Indígenas, porque como a expedição estava indo para as Índias, atrás das grandes especiarias, eles, os portugueses da época, deram nome a esses homens, né? Homens do sentido, não é sentido de sexo, que é homem masculino e feminino, homem sentido de ser humano, e aí nós temos os homens e as mulheres, deram um nome a esses homens que eles encontraram aqui, de pele bem morena, pintada, de índios. Não foi no mesmo dia. Chegou, eles disseram, lá os índios. Não foi assim que os portugueses fizeram. Eles descobriram essa terra, né? Chegaram a essa terra, foram conhecendo os animais que eles não conheciam, por exemplo, a arara não tinha em Portugal, muitos animais que não tinham na Europa, eles conheceram aqui, muitas plantas que eles não têm lá, eles conheceram aqui, e aí essa terra enorme, eles levaram anos para descobrir, para povoar todo, porque ele é muito grande, a princípio se povoou mais o litoral, por quê? Porque facilitava a chegada dos barcos, e ali mesmo eles ficavam próximos, tendo esse contato com os índios. Aí eles deram o nome de índios porque eles iam para as Índias e a rota parou no Brasil. Né? Então, eles deram esse contato aí e aí disseram que era o Brasil. Primeiro, eles pensaram que nossa terra era o quê? Era apenas um monte de terra esse território. Como era uma época de Páscoa, isso foi em abril, é época de Páscoa, eles disseram que era um monte, um monte pascoal, vamos chamar de pascoal porque estamos perto da Páscoa. Depois eles viram que, não, é uma ilha, é um pedaço maior do que... Depois viram que não era somente uma ilha, são muitas terras. Aí deram o nome de terra. E depois, finalmente, deram o nome de Brasil. Tá? E aí, para colonizar, o que significa colonizar? Povoar, trazer pessoas para morar nesse território muito grande. Eles começaram a pegar os índios e transformá-los em escravos. O que é isso? Trabalhar para alguém sem receber um salário, fazer trabalhos que você não concorda, ser maltratado. Por isso que às vezes a gente fala assim, estou trabalhando que nem um escravo. Essa expressão que as pessoas usam, porque às vezes você trabalha muito no seu trabalho,
ou dentro da sua casa, e como você não vai receber, você fala assim, trabalhando que nem escravo, quer dizer, sofrendo, muito trabalho, embaixo do sol, sai para trabalhar embaixo da chuva. A gente usa essa expressão para se referir quando você está achando que está trabalhando demais. E também quando você acha que trabalha muito e que o seu salário não condiz, poderia ser mais do que você ganha pelo trabalho que você faz, tá? Então a gente usa essa expressão também escravo para isso. Só que aí eles viram que, né, chegaram ao Brasil, aqui na nossa terra. Começaram a querer o quê? Pegar essas riquezas, essas coisas diferentes que eles não tinham, esses objetos, esses animais, e levar para Portugal e até para outros locais onde eles iriam continuar as grandes navegações. Só que eles precisavam de pessoas para poder fazer esse trabalho. Cortar a madeira que eles queriam, que eles descobriram depois que nós tínhamos uma árvore, que os índios extraíam dessa árvore também uma tinta, pintavam o corpo, além do urucum, que os índios usam para pintar o corpo, que a gente chama de colorar hoje, que a mãe às vezes pode, de vocês ter aí, um pozinho vermelho que bota na comida, os índios também usam para pintar o corpo, tá? É um tempero natural, porque é da árvore, não tem um processo para você secar, depois passar no liquidificador. Tem gente que tem essa plantinha em casa hoje em dia, essa árvore. E aí eles começaram a ver também que essa árvore chamada de pau-brasil, que eles chamaram depois de pau-brasil, os índios tiravam dela uma tinta. Só que os índios pintavam o corpo e tal. Eles não, eles já estavam vendo que essa tinta ia dar muito dinheiro, porque naquela época não tinha tanta tinta assim. Então, com essa tinta, eles pintavam tecidos. E aí, o que eles fizeram? Começaram a levar essa árvore para o Brasil, para Portugal. Mas para arrancar a árvore, né, entrar na mata, de um local onde a gente não conhece direito, e você começa a ver, mas você não consegue entrar nela toda, porque ela é muito grande. Tem alguns animais selvagens que você não domina, não conhece. Precisava de alguém que não tivesse medo, que conhecesse. Então, nada mais do que quem já mora aqui. Então, começaram a pegar esses índios e transformá-los em escravos. Eles trabalhavam muito toda vez que a embarcação chegava. Eles trabalhavam muito cortando a árvore, carregando até os barcos, e não ganhavam nada. Tinham hora para começar a trabalhar, mas não tinham hora para parar de trabalhar. Eram maltratados, não recebiam dinheiro pelo esse trabalho. Algumas coisas que os portugueses traziam como ferramentas, machadinha e tal, que os índios não conheciam, de um ferro, de alguma madeira assim, os índios trocavam com os portugueses, Então, era chamado do escambo, né? Que a gente depois vai estudar sobre isso, que é a troca no lugar do dinheiro. Já se fazia um escambo aí, era uma troca. Os índios davam o que eles queriam e eles davam o que eles tinham para os índios, tá? Que os índios desejavam ali, os portugueses mostravam algumas coisas e o que eles se interessavam, eles pegavam. Mas nada disso dava para pagar o trabalho que eles faziam. E os índios, eles eram pessoas acostumadas à liberdade. Eles têm responsabilidade, mas eles têm liberdade. A gente não pode confundir, né, de quem tem liberdade não tem responsabilidade. Por isso que vocês vão começando com o tempo a conquistar essa liberdade na vida de vocês. Como assim? Vocês, hoje em dia, os pais já deixam alguns ficarem aí assistindo a aula sozinhos, porque os pais estão confiando em vocês, dando essa liberdade, que vocês estão assistindo a aula, estão realizando as atividades, tanto de aula quanto de casa, fazendo tudo. Quando ele percebe que ele não pode confiar no filho, que o filho está enganando, ou diz que não tem aula, que já acabou a aula, ou que a internet não tem do professor e aí não vai ter aula, ou que não teve dever de casa e outras coisas mais, o pai começa a tirar. Não pode confiar, não pode dar essa liberdade, essa confiança. E os índios, eles tinham isso, eles tinham responsabilidade, mas eles eram homens livres. Não estavam acostumados a ter uma pessoa mandando o tempo todo neles. Então, eles não se adaptaram a essa rotina, a essa vida de escravidão. O que eles fizeram? Eles começavam a fugir.
Só que eles fugiam e eles iam para o interior, cada vez mais longe na mata, cada vez entrando mais na mata. E como os portugueses não conheciam tudo isso e tinham medo, né, de entrar muito, porque cada vez que você ia ficando mais distante, apareciam mais animais e algumas plantas, e às vezes também você não conseguia voltar, porque você não sabe o caminho de volta, se perdia dentro da mata, eles começaram a colocar esses índios. E os índios, então, já sabiam que os portugueses tinham medo, não conseguiam tudo isso, que eles faziam? Eles começavam a fugir e cada vez mais indo para dentro da mata, que eles sabiam chegar em algum lugar que eles desejavam. Então, eles precisavam de outras pessoas para quê? Para fazer esse trabalho, essa mão de obra. Quem eles trouxeram para cá para fazer essa mão de obra? Africanos. Trouxeram quem? Africanos. Africanos. Aí eles trouxeram assim, chegaram na África e falaram, vamos morar lá no Brasil, descobrimos um território novo, chamado Brasil, enfim, e a gente precisa de pessoas para colonizar, começar a formar uma cidade naquele lugar, né? Só que aí uma cidade pequena, de um povoado. A gente precisa de gente para morar lá, para começar a construir. Vamos morar lá. Assim que eles chegaram lá na África e foram falando com os africanos? Não, né? Eles pegavam os africanos à força. Então, eles chegavam com as suas embarcações e iam nas aldeias e pegavam esses africanos à força. E aí, muitas das vezes, né, praticamente todas as vezes, eles separavam esses africanos da sua família. Por quê? Às vezes eles traziam o pai e deixavam a esposa lá e os filhos. Às vezes, na outra viagem, levavam os filhos, os filhos que eu falo são adultos, tá? As criancinhas não. Aí eles deixavam as crianças lá e traziam o pai. Ou no outro barco levava a mãe. E eles se separavam as famílias. O homem ia para um lado, a mulher para o outro e as crianças ficavam. Quem cria essas crianças? Para onde vão os pais? Então, eles começaram a trazer forçado esses homens para cá, nesses barcos, sem condição de alimentação, sem condição de higiene, e foram formando esse povoado aqui, e obrigando esses escravos a trabalhar cada vez mais sem receber nada. E eles também não estavam acostumados com isso tudo. O que eles fizeram? Começaram a fugir. Só que alguns eram capturados porque eles não conheciam a mata, não conheciam nada, e outros não, fugiam e iam para o interior, depois iam dar um jeitinho na vida deles, tá? E aí eles trabalharam em vários locais aqui no Brasil. Trabalharam na lavoura, trabalharam na plantação de café, que aí foi crescendo o país, foi se organizando em povoado, em vilas, e depois foi formando as cidades. Trabalharam na plantação, no corte, na colheita do café, da cana-de-açúcar, na casa dos homens brancos, porque aí os homens brancos já eram donos das fazendas, já pegaram as terras para eles, e esses negros trabalhavam nas casas, lavando, passando, cozinhando, já eram as mulheres, né? Bom dia, Júlia. Já trabalhavam na casa das mulheres, as mulheres já trabalhavam lá tomando conta dos filhos, dos donos da casa, lavando, passando, cozinhando, os homens também, cuidando dos animais e na plantação. Então, esses negros escravos vieram para cá e foram maltratados. Quando se recusavam a fazer qualquer trabalho desse, eles apanhavam, eram chicoteados, passavam fome, ficavam no sol, tá? Sofreram muito, muito, muito. Ok? Aí diz, o início da colonização. A colonização do território brasileiro pelos portugueses, a partir de meados do século XVI, explorou diferentes atividades econômicas, como a extração de recursos naturais, que a tia falou, retirar da nossa terra todos os recursos da natureza, inclusive o quê? Pau-brasil, os animais, nosso ouro, que o Brasil levava, nossa terra é muito rica, diamantes, pedras preciosas.
e a produção do açúcar. Depois começaram a plantar a cana-de-açúcar e o açúcar tinha um valor muito... É como se fosse ouro no meados do século XVI. O açúcar valia muito dinheiro. Ai, meu Deus. E aí foram o quê? Tanto os índios quanto os escravos que trabalharam nisso, sendo que os escravos foram em maior quantidade. Então, vamos sublinhar aí, indígenas e africana, mão de obra indígena e africana. Ô, tia, em que página você tá? Na mesma? 282. Agora estou indo para 284. Tia. Porque na 282, vocês estão vendo aí, é o boi, né? Os animais, cabrito, bois, os negros estão embaixo, estão com uma charrete, né? Ou também chamada de carro de boi, porque quem puxava esse transporte aqui eram os bois. Hoje são os cavalos. Negros, né? Estão colocando a cana-de-açúcar dentro desse carro de boi aí. Aí tem uma negra também aí do lado. Em cima, na casa, você vê duas pessoas, um casal. São homens o quê? Esse homem branco está falando com os homens embaixo. Ele está dando ordem, né? Está mandando eles fazerem alguma coisa aqui, vamos dizer, coloca direita a cana-de-açúcar, leva para tal lugar, carrega para cá. Aqui parece um engenho, que é onde a cana-de-açúcar também era transformada, ela vira melado, ela vira cachaça, ela vira álcool, tá? Da cana, transforma em um açúcar. E aí nós estamos vendo o homem passando, olha, a cana aqui, ó, que tem uma máquina que moe, e a esposa do homem branco está aí olhando, bonita, cheirosa, perfumada, cabelinho arrumado. Nem sempre, porque Vestido bem bonito. Já a negra que está embaixo está com pano na cabeça, porque nem tempo de pentear o cabelo direito às vezes tinha. Com pano na cabeça e também o pano na cabeça não é o sentido de pentear o cabelo, é o sentido de cultura. Nós, negros, temos a cultura de usar roupas coloridas, bem alegres, mesmo quando você vê filmes africanos aí, que você vê reportagens que mostram o sofrimento dos negros, porque até hoje eles sofrem na África, a miséria, a fome, mas eles estão sempre com um sorriso. É o povo que tem os melhores dentes, a dentição do negro é diferente, é um dente forte, é um dente branquinho, muito branco, que os portugueses não têm esse esmalte dos dentes, os índios também não têm, quem tem é o africano, tá? Essa dentição, mas a gente vê aqui, né, que ela está com um vestidinho simples, aquele pano bem fraquinho, até aqueles panos que a gente faz hoje em dia, a gente chama de saco para passar pano na casa, que as mães compram um pano branco que vende na rua, chama-se pano de chão, né, para limpar a casa. É um pano branquinho que tem até um tipo barbante. A gente chama pano de saco. Isso é o saco onde vem a farinha, onde vem as coisas. Era desse pano que fazia roupa para os índios, desculpa, para os negros. Aí você vê os homens, ó, os negros também, ó, estão com uma bermuda, né? Vamos colocar assim, um calçulão bem curto. Geralmente todo mundo branco, por quê? Porque, como eu falei, é o pano que vem o saco que levava a cana, o açúcar que fazia a roupa, enquanto que o homem branco está com uma gravatinha, com uma camisa social de manga comprida, com uma calça comprida de um pano bom, tecido. Aqui a gente já está vendo a diferença, tá? E aí pergunta, o que foi representado nesta imagem, né? Então, está representando o quê? A produção de quê? Produção de cana de açúcar. E quem está fazendo essa produção aí? Os negros. Quem está trabalhando? São eles. Tá? Aí, na página 284, a gente vai voltar ao início. Tá? A colonização, a exploração, o início. Aqui nas duas primeiras páginas,
é o resumo de todo o capítulo, de toda a colonização. A chegada dos portugueses, o trabalho de escravizar os índios, depois de escravizar os negros, trazendo esse povo para colonizar o Brasil, e aí o crescimento do nosso país. Tá bom? Claro que a gente tem muitas outras coisas. Tudo que a gente está falando não está aqui só, não. É o que eu já aprendi, vocês também já aprenderam. E o que a gente aprende não tem que estar lendo no livro. Quando a gente dá aula, a gente já sabe o assunto. A gente vai falando e vocês depois vão abrindo o livro e vão vendo tudo que foi falado. Tá? Então, o que a gente já fez um resumo de toda a colonização. Agora a gente vai ver as partes. Vai entrar os campos, como eu falei a vocês. Agora a gente vai ver detalhado. Tá? Vai pegar o início da exploração. Se vocês tivessem, vamos observar que essa imagem, página 284. Tem uma imagem aí. Eu queria te perguntar, eles dormiam, os negros? Não, todo mundo dormia, só que é que a gente está falando, né? Porque não tem como a pessoa ficar, ô Luísa, a sua vida inteira sem dormir. Você fica alguns dias e horas até sem dormir, mas em um determinado momento você tem que dormir. Você tem que dormir. Então, o que acontece? Eles trabalhavam muito, dormiam pouco, tá? Trabalhavam muito e dormiam pouco. Sendo que as acomodações para eles dormirem não eram igual as nossas. Naquela época também não tinha esses colchões maravilhosos. Mas os negros dormiam no chão puro. Tá? Não tinha lençol, não tinha nada disso. Os índios tinham o costume de dormir em redes. Os negros não. Aí depois começaram também a fazer, a gente chama hoje em dia de esteira. O que é esteira? É aquela peça, né, que é feita com a palha. A gente até deita nela. Então, os negros depois estavam dormindo também já nas esteiras. As esteiras igual os indígenas. Em algumas tribos, eles ainda têm um pouquinho de pau-brasil? Não, ainda existe pau-brasil, só que em quantidade menor. E quem nunca viu uma árvore de pau-brasil, se alguém aqui já foi no Jardim Botânico, que é um local onde todo ser humano precisa ir, principalmente vocês que são estudantes, eu falo Jardim Botânico que é aqui do Brasil, tá? Localizado no Rio de Janeiro. A gente tem um Jardim Botânico no Rio de Janeiro, tem um também no Sul. Aqui do Rio de Janeiro, vocês que são estudantes, quando essa pandemia terminar, vocês precisam um dia pedir os pais para que levem vocês lá. Vocês são estudantes. Então, lá vocês vão ver o pau-brasil, vão ver várias árvores lá, vão ver várias plantas, vão ver bromélias, vão ver muitas coisas. E o Jardim Botânico é um local criado por Dom João VI, que veio para o Brasil, o rei de Portugal, e como ele era apaixonado pela natureza, ele trouxe muitas plantas de outros países, quando faziam as navegações, e plantou aqui no Brasil, na época que ele morou, o tempo que a família imperial morou no Brasil. E aí eles colocaram as plantas que já tinham aqui na nossa terra, com as plantas de outros locais. Então, é um local onde você vai encontrar plantas nativas, que nascem sozinhas, sem o homem plantar, plantas do Brasil e plantas de outros países. É um local muito legal, é um local onde você não pode... ele tem um espaço para você fazer sua alimentação. Tia, o meu pai... Áudio fechado, porque você está falando, está dando o eco, aí volta para vocês e para o meu ouvido. Eu tinha que estar com fone, senão eu não consigo falar com a turma. Não deixa o áudio fechado, senão o áudio, a tia fala, dá eco, vai aí e volta aqui. Tia, o meu pai, ele já disse brincando que eu não faço no Jardim Botânico, porque uma vez quando a gente foi em Minas Gerais, a gente viu várias flores e frutas. Aí eu fiquei tirando foto que nem uma louca na minha câmera. Aí ele disse, você não vai no Jardim Botânico, não. Você vai ficar apaixonada. É um local muito bonito. Então, é um local onde tem muito verde. Lá vocês vão conhecer de perto o pau-brasil, né? A árvore bonita que ainda está lá guardadinha. Aí aqui diz, o início da exploração.
Após o primeiro contato com os indígenas, os portugueses passaram a procurar maneiras, como a tia falou, né, de explorar o nosso território. Aí, olhando essa imagem aqui, o que vocês estão vendo nessa imagem, segundo o que a tia está falando aqui? O que vocês estão vendo nessa imagem? Homens negros trabalhando e barcos chegando, que devem ser de outros países. Tá, aí eu pergunto, aqui são homens negros? Não. Aqui são indígenas, é o início da exploração. Tá? Aqui são os indígenas. Mas A indígenas... Isabela, não, desculpa, Luísa, aqui são os indígenas, olha só. Eles têm a pele avermelhada. Você está falando que é o início, amor, é tudo quando começou. Lembram que a tia falou que era mais no litoral, na beira do mar? Quando eles fugiam, foi aí que criaram os quilombos, né? Não, quilombo já é outra história. Quilombo já é na parte dos negros, só que o quilombo fica dentro da mata, no interior. Porque se ficar na beira aqui, os portugueses iam destruir todo o quilombo e iam capturar os negros rapidinho. O quilombo fica no interior. Tá? Não, eles fugiam e iam para as matas. Tá, e aí dentro das matas que foram criados os quilombos, Luísa. Se for na beira do mar, lá no litoral, os portugueses iam pegar tudo, é o que você está dizendo. Destruir tudo. No litoral era fácil de ter acesso. No interior é difícil. Entendeu? Então, aqui é o início. O início é o quê? Está começando. Então, você está vendo as embarcações chegando e os negros não, desculpa, e os índios, tá, até índio com flecha aí, com arco, estão trabalhando, pegando as nossas riquezas. As árvores presentes na imagem são conhecidas como pau-brasil, sublinhou, pau-brasil, que foi o nosso primeiro recurso natural. Então, o aluno vai sublinhar, primeiro recurso natural. Até eu vou sublinhar isso no meu livro aqui. Primeiro recurso natural, vou sublinhar também, peraí. Não, isso. Sabia que existia. Primeiro recurso natural e pau-brasil. Por que natural? Da natureza. Alguém foi lá e plantou essa árvore? Não. Né? O pau-brasil era bastante valorizado na Europa. O aluno sublinhou esta frase. Com essa árvore eram produzidas corantes vermelhos, sublinha corantes vermelhos, que servia para atingir tecidos. Então, o aluno sublinhou pau-brasil, recurso natural. O pau-brasil era bastante valorizado na Europa. O aluno sublinhou corante vermelho e o aluno sublinhou tingir tecidos. Para extrair é retirar essa madeira, eles utilizaram, vamos sublinhar, indígenas, porque início da exploração. Os indígenas, vamos ver o escambo. Os indígenas realizavam o corte e o transporte do pau-brasil em troca de alguns produtos da África, da Europa, que eles não tinham, como facas e machados. Sublinhou facas, machados. Quem me chamou que é para levantar a mãozinha virtual? Fala. Quem me chamou pode falar. Lá na página foi para sublinhar machados e facas. E facas. O que você falou, Yuri? A tia não ouviu. Não tem a página 284? Quando a gente estava falando dela. Tem um peixe bem do lado lá da ilha, do lado esquerdo, que parece uma orelha atrás. Uhum. São as nossas riquezas, nossos diferenciais.
Essa relação entre portugueses e indígenas, baseada na troca, onde não envolve dinheiro, é chamada de escambo. Então, o aluno vai sublinhar trocas sem envolver dinheiro. Trocas sem envolver dinheiro, sublinha. Trocas sem envolver dinheiros. E vai sublinhar a palavra escambo. Então, o que é escambo? É quando você troca alguma coisa pela outra como forma de pagamento, mas você não tem dinheiro para pagar. Não tem dinheiro nessa transação aí. É porque nessa época não existia ainda dinheiro. Tia, fala rapidinho de novo que é para sublinhar. Troca sem envolver dinheiro. É a palavra escambo. Obrigada. A extração do pau-brasil gerou grandes lucros para os portugueses e foi a primeira atividade econômica realizada por eles aqui nas nossas terras. Então, vamos sublinhar a primeira atividade econômica. Aí tem o balãozinho do lado dizendo, o robozinho aí. Os instrumentos de metal que os indígenas conseguiam por meio do escambo tornava mais fácil suas tarefas do dia a dia. Que instrumentos de metais eram esses que ajudavam no trabalho dos índios? Faca e machado. Já está em cima da cama, que eu não sei como que era. Gente, fecha o áudio. Cidadania no dia a dia. Aqui, ó, o pau-brasil, que tem grande quantidade, né? Lá na Bahia, em Porto Seguro. Porto Seguro foi um local onde os portugueses chegaram, né? Exatamente, eles chegaram na Bahia de Todos os Santos, sendo que na cidade em Porto Seguro, mas a cidade era Cabralha, tá? É uma cidade muito bonita. A cidade de Cabralha é uma cidade muito bonita, onde tudo é gerado, a riqueza em volta do artesanato. Então, lá nós temos uma tribo indígena. Assim que você chega lá em Cabralha, os índios, ainda existem índios lá, tá? Eles ficam colocando cordõezinhos em cima de você, eles vendem vários objetos para você colocar. É um local muito bonito, é um local gostoso. Não sei se vocês aqui já foram, alguém já foi. É onde, tia? Na Bahia, Porto Seguro, onde tudo começou. Tá? Quando você falou cordãozinho, eu pensei que fosse no Havaí. Fala sério, Tainara. A gente está falando de... Tainara! Não acredito nisso. Nem acredito, Tainara. Vou deletar essa parte aí. Sim, lá ainda tem essa reserva. E aqui, eu já fui nesse local aqui, é muito bonito. Tá? Esse local aqui, que é o Parque Nacional do Pau-Brasil. É um local que tem muitos, né, pés do pau-brasil. Tá? É cheio, é muito gostoso, é um lugar muito bonito, que te dá assim Você começa a pensar, ainda mais quem é professor, começa a pensar em tudo que você já estudou, em como você fala para os seus alunos, é muito bonito. Eu tenho as fotos que eu tirei quando eu fui lá também, é muito legal. Depois eu vou trazer para vocês verem o local como é que é. E tem a colônia, né? Tem a cidadezinha assim que eles ficam vendendo os objetos que eu falei, faca, pente, tudo feito de madeira, tudo produzido pelos índios.
Aqui, ó, quando os portugueses começaram a extrair o pau-brasil, eles iniciaram uma destruição dessa espécie, porque eles foram somente retirando, não plantavam, né? Não faziam o reflorestamento, eles faziam somente o desmatamento. A gente sabe que tudo um dia tem fim. Se você só arranca e não planta de novo, um dia você não vai ter mais aquilo. Então, com o aumento do desmatamento, o pau-brasil foi desaparecendo. E aí, em 1992, por determinação do governo, da justiça, a árvore de pau-brasil, né, que ainda tinha até hoje, que chamam-se remanescente, que ainda tem, foi proibido. Então, em 1998, foi proibido cortar a árvore do pau-brasil. Tá? Mesmo assim, as árvores de pau-brasil ainda são derrubadas clandestinamente. E a sua madeira é utilizada para fazer instrumentos musicais. Para preservar o pau-brasil, foram criadas 3 reservas florestais, nas regiões onde existem muitas árvores de pau-brasil ainda. Na Bahia, que é o principal, na Paraíba e em Pernambuco. Tá? E se não tivesse essas reservas também, daqui mais um tempo a gente não tem nenhuma árvore de pau-brasil para contar a história do nosso país. A nossa história, história de território, história de colonização, a gente não tem isso mais. Então, por isso que o governo fez isso, para poder manter uma história. Na página 286, que é a que eu passei para vocês fazerem em casa, sobre o pau-brasil, os indígenas, o que nós falamos do escambo, nós vamos ver o seguinte, aí temos o pau-brasil, começou a colonização, né? Começou a surgir as vilas e as pessoas morarem aqui. Precisa de uma administração, não precisa? Tudo tem que ter uma administração, ou seja, alguém no comando, alguém controlando, organizando aquilo. É igual na nossa casa. Na nossa casa, a gente tem uma administração. Existe na casa de vocês um responsável que administra a casa, que organiza em todos os sentidos. Como é que vai fazer para pagar as contas, como vai comprar algum objeto para a sua casa, a questão da organização, da arrumação. Então, todo tem que ter. Você imagine um país que se cada um fizer uma coisa, vira uma bagunça. É igual a escola, por isso que tem um administrador. E tem as regras, as normas, o horário para você entrar, para você sair, o uniforme. Mesma coisa é o nosso país aí, administrando a colônia, porque aí nós começamos a povoação e viramos o quê? Uma colônia, que é ser o quê? Dependente de um outro país. Ficávamos dependendo de Portugal. Portugal é que administrava o Brasil. Aí tem as terras encontradas pelos portugueses na América passaram a ser muito desejadas por outros governantes europeus. Então, inclusive, o Brasil, que foi a terra encontrada, outros países estavam de olho na nossa terra. Então, em 1530, a coroa portuguesa, que é o quê? A administração, são como se fossem nossos prefeitos e governantes, começou a ocupar de forma organizada o nosso território para evitar possíveis invasões. Então, vamos sublinhar possíveis invasões. Teve, então, o processo de colonização. O que é isso? O povoamento e o desenvolvimento de atividades produtivas no território, no Brasil. O aluno vai sublinhar o povoamento e o desenvolvimento de atividades produtivas no território. Em 1532, uma expedição que foi liderada, quer dizer, que tinha uma pessoa que comandava essa expedição, o português Martim Afonso de Souza, está sublinhando, Martim Afonso de Souza, ele fundou a primeira vila no Brasil, sublinhou primeira vila no Brasil.
Qual foi o nome dessa vila? Sofia, a tia já ouviu, mas agora a tia tem que acabar de falar e explicar. Depois a tia vai te dar a vez. Tem que esperar um pouquinho. Não é o combinado? Então tem que aguardar um pouquinho. A tia já ouviu, amor, mas só que a tia está falando, senão vai cortar a história, tá? Espera um momentinho. A tia já ouviu e já viu sua mãozinha levantada. Aguarda um instantinho só. Tá vendo? A tia até corta. Então, aqui, ó, a primeira vila, quem fundou? Martim Afonso de Souza. A primeira vila que foi fundada no nosso país foi São Vicente. Para quê? Para que as pessoas viessem morar aqui e começassem a produzir. Aí começou a surgir o quê? O comércio, né? Que é a compra, a troca e a venda de produtos. Nesse caso, não cabe a compra, somente a troca. Por quê? Porque não tinha dinheiro, então era tudo feito através de troca. Eu preciso de 1 quilo de feijão, você tem 2 quilos de arroz. E outro tem feijão, então a gente trocava os produtos, tá? Na nossa história aqui. Fala aí, Sofia. Tia, você disse que a família em 86 de casa? Não escutei nada. Você disse que você tinha passado de 86 para casa. Eu não falei nada disso, Sofia. Estou contando a história. Não falei isso, não, amor. Você deve ter escutado errado, gato. Gatinha, tira sua mão virtual, por favor. Viu? Por isso que a tia pede para esperar um pouquinho, porque aí cortou a história e, né, o assunto nem é agora. As capitanias hereditárias. Aí, nosso país, como era muito grande, precisou ser dividido em vários lotes. Porque vocês prestem atenção. Esses lotes vão ser chamados de quê, praticamente? Vamos pensar aí no nosso país, Brasil. O Brasil é grande, não é grande? Cada lugar do nosso país tem um nome. O país é grande e está dividido em vários pedaços, vamos colocar assim, vários lotes. Esses lotes hoje são chamados de quê? Cidades, estados? Estados. Os estados são enormes. Cada estado tem o quê? Várias o quê? Cidades. Que tem os municípios, que tem os bairros. Todo mundo... eu moro em São Gonçalo. Se eu chegar e falar... Gente, já botou a página, por favor. Se eu chegar e falar assim... Onde você mora, Tereza? São Gonçalo. Será que a pessoa consegue chegar na minha casa? Eu só dando essa informação que é São Gonçalo? Não. Não, porque São Gonçalo tem muitas casas. Isso aí. E além de ter muitas casas, São Gonçalo é enorme. Tá? E às vezes a mesma rua que você mora tem em outro bairro em São Gonçalo ou em outro local. Por exemplo, a cidade de São Gonçalo, você sabia que existe aqui no Rio de Janeiro, no Brasil tem várias cidades de São Gonçalo. Existe no Rio de Janeiro, existe São Gonçalo no Nordeste. Só no Nordeste são dois locais que São Gonçalo. Meu Deus! São Gonçalo existe fora do Brasil. Qual é o local onde tem São Gonçalo, galera? De acordo com tudo que a gente está falando. Espírito Santo. Nordeste. Qual é a cidade fora do Brasil, que a tia perguntou, amor? Fora do Brasil, que existe um local chamado São Gonçalo. Portugal? Isso aí, Portugal! Por que será? Porque eles copiaram também? Ou a gente... Quem é que descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Cabral era o quê? Qual a nacionalidade? Português. Português. Vocês já estão no 5º ano, já estudaram isso. A história de São Gonçalo. Já estudaram. Onde tudo começou aqui em São Gonçalo? Onde é o marco da cidade de São Gonçalo? Onde começou São Gonçalo? São Gonçalo.
Gonçalo, onde a gente mora. Mas como assim? Vocês lembram? Olha só. Presta atenção. São Gonçalo tem a igreja matriz de São Gonçalo. Vocês sabem onde é a igreja matriz de São Gonçalo? Sim. É a igreja católica que fica também. no bairro chamado Zé Garoto. Né? Zé Garoto. Que, na realidade, aquela praça não é Praça Zé Garoto. Aquela praça é Praça Estefânia de Carvalho. Tá? É o nome de uma professora importante em São Gonçalo. É uma homenagem a essa professora. Tá? Só que Zé Garoto tem uma outra história depois. E aí, o que aconteceu? O português, Gonçalo Gonçalves, veio aqui. Gente, fecha o áudio, gente. Eu não consigo falar com áudio com barulho no meu ouvido. Eu estou com um fone, vocês esqueceram disso? Fecha aí, Luísa. Desculpa. Quem tem fone, o som vai mais alto do que sem fone. E quem tem fone, o som fica potencializado, fica muito mais alto do que quem está sem fone. E aí, na nossa casa, a vida continua. É a panela no fogo para a mãe, que o responsável está fazendo comida, é a obra, é a conversa entre as pessoas, naturalmente. É a televisão, o rádio que está ligado. E se a gente não fechar o áudio, somente deixar aberto na hora de falar, a reunião não flui. No nosso caso, a reunião é uma aula, ela não consegue fazer. E quem está com fone, escuta 3 vezes mais o barulho. Aí atrapalha, galera. A gente já sabe disso, não é novidade, uma aula online. Então, por favor, galera, o combinado é... Ele é tão alto que Desde o vai no começo máximo da 5 primeira vezes. noite, a Deisimar falou, e para todo mundo, para os pais, para vocês e para a gente. O aluno deixa a câmera aberta para o professor ver o aluno e o aluno deixa o áudio desligado. Porque o áudio é só para ele falar. Aí, como foi potencializando, criando, ficando mais forte as aulas, o sistema criou a mão virtual para levantar a mão. Então, câmera aberta, coisa que vocês não estão deixando, eu não vou ficar chamando atenção depois que o debate quiser remover. Câmera aberta, eu não sei quem é o aluno. Tá? Câmera aberta, áudio desligado, galera. E a mãozinha virtual quando você desejar falar. Sendo que a mãozinha você levanta, não quer dizer que você levantou, a professora vai fechar a boca para poder você falar, meu amor. Tem que esperar um pouquinho a tia terminar de falar, para concluir, você entender e você perguntar e a tia te explicar. Então, é uma combinação. Um fala, o outro escuta. Tá, meu amor? Para poder fluir. Se ficar apertando a mão, faz barulho. Aí a gente perde o nosso pensamento, o processo. Então, galerinha, 5º ano, vou falar pela última vez. Câmera aberta, áudio desligado. Tá, meu amor? Quer falar, levanta a mão. Eu adoro o aluno participando, mas precisa também esperar um pouquinho a tia terminar para poder ouvir. Porque eu quero dar atenção, eu quero ouvir o que você tem a falar para os amigos, perguntar. E se você ficar falando junto com a tia ou com o colega, às vezes a dúvida sua é a dúvida do amigo. Aí a tia está explicando, o colega não vai conseguir ouvir. Então, galera, áudio desligado. E aí, esse homem construiu ali na pracinha Zé Garoto, né? Aquela grande igreja que é a Igreja Católica, porque vocês sabem que os portugueses são de religião católica, construiu a igreja em homenagem a um santo chamado São Gonçalo do Amarante. Se alguém aqui for a Portugal, vai ver a igreja de São Gonçalo do Amarante em Portugal, tá? E aí, o que acontece? São Gonçalo é grande. Nós temos o quê? Um prefeito, né? O prefeito vai administrar São Gonçalo. Junto dele, ele tem vereadores que ajudam, né? E o estado vai ter o governador e o país vai ter o presidente. Então, o presidente administra o Brasil todo, vamos dizer, responsável pelo Brasil.
Ou pelo Só menos que deveria tem ajudar. a ajuda dos governadores, depois que a parte menor, que é o município, tem os prefeitos, tá? Então, é isso que a tia está falando. Então, por que que tem São Gonçalo? Como eu falei, se você colocar só São Gonçalo, você não chega aqui. Tem São Gonçalo. No Rio de Janeiro tem São Gonçalo. No Nordeste, em Pernambuco, na Paraíba, São Gonçalo, uma opção de lugares do Nordeste. Então, a gente precisa identificar cada parte aí. Tá? Então, como o Brasil era grande, o que ele fez? Ele dividiu em vários pedaços. Será que deu certo essa divisão que o rei de Portugal fez? Será Eu. que deu certo essa divisão? Será que o país tão grande conseguiu ser bem administrado com essa divisão? Um homem só Eu dava acho que conta não. de administrar todo o Estado? Não.